Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Muito bem, queridos. Estamos aí, então, nessa nova série, Família, né? Quem lembra da Grande Família? Gostei da musiquinha, né? Muito legal, glória a Deus. E então eu trouxe uma palavra a respeito de família. E o tema que eu dei para essa palavra, não sei, Cris, se você conseguiu. Super. Eu vou ler aqui. Mas eu dei um tema para essa palavra. É sempre muito difícil. Ao mesmo tempo, né, tem palavras que é mais fácil da gente definir um tema. Mas eu defini para essa palavra aqui como tema o seguinte: você tem uma nova notificação. União, amor e fé. Por que notificação? Normalmente a gente usa esse aparelhinho aqui, né? E dependendo dos aplicativos que a gente usa, esse aparelhinho está sempre nos lembrando de algo, não é? Se alguém manda uma mensagem, se a gente está em algum aplicativo que a gente usa, normalmente os aplicativos eles funcionam como uma notificação para te alertar, para te informar, para te lembrar de alguma coisa. E a mensagem que eu trouxe hoje tem um teor um pouco disso, né? É uma mensagem que foi muito ministrada ao meu coração e ela tem um teor de nos lembrar de algo. Nos lembrar, nos informar mais a respeito desses três princípios: união, amor e fé. Amém? E para falar disso, antes da gente entrar na palavra, né, eu estava meditando, quando a gente recebeu então aí qual seria o direcionamento, né, para as ministrações do mês de maio e junho, sobre família, e é um tema que eu amo, né, falar muito sobre família. Eu estava meditando, buscando uma palavra, e eu fui levada à história de uma família muito querida da Bíblia, né, que é descrita na Bíblia, e que ela era uma família muito amada por Jesus, né? É uma família de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Acredito que é uma família que seja conhecida né, na maioria de todos aqui, né? Eram 3 irmãos. Quem tem irmão aqui, queridos? Ou irmã? É uma bênção, né? Irmãos é uma bênção. E se você não tem irmãos de sangue, você está aqui na casa do Pai, você tem irmãos na família de Deus, amém? Nós temos irmãos de sangue, somos todos aqui irmãos em Cristo, amém? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa família que era uma família muito amiga de Jesus, né? Conforme a Bíblia nos relata, Jesus gostava muito de estar junto com Marta, Maria e Lázaro, né? Ele frequentava a casa deles. E a casa deles estava sempre aberta para receber Jesus, sempre aberta para recebê-lo. E Jesus tratava cada um a seu modo, cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade. Marta, Maria e Lázaro tinham personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas eles recebiam Jesus, cada um com a sua característica, e procuravam dar o melhor e ser o melhor para Jesus, né? Então era uma família que convidava Jesus, que vivia com Jesus muito próximo, né? E aqui a gente já pode tirar uma reflexão só nesse contexto, que para as nossas vidas, né? Para a gente se analisar, como que está o nosso relacionamento enquanto família com Jesus? Se hoje eu perguntasse para você assim, como está a sua casa? Né? Como está a sua família com Jesus? Como está esse relacionamento? Já é algo para a gente parar para pensar, né? E eu falo casa, normalmente na última ministração a Gê trouxe até essa questão de que na Bíblia muitas vezes quando se refere a casa, está se referindo à família,
né? Então, como que a gente já pode parar para pensar, nossa, Marta, Maria e Lázaro tinham um relacionamento muito bom com Jesus, muito próximo. Será que as nossas vidas, as nossas famílias, até nós como igreja, como está o nosso relacionamento com Jesus? Né? Que a gente já para fazer algumas reflexões e vocês sabem que eu puxo vocês para refletir. Amém? E é em cima desse contexto, né? Desse contexto sobre Lázaro, Marta e Maria, que eu queria ler com vocês um texto que está lá em João, se vocês puderem se colocar de pé. Está lá em João, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Amém? Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Nós vamos ler até aqui, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, palavra que edifica, palavra que ensina, palavra que lembra, que informa. Pai, que a tua palavra caia, Senhor, nos corações dos meus irmãos, dos teus filhos. Que o Senhor continue ministrando ao meu coração, que o Senhor ministre no coração da tua igreja, Pai. Que o Senhor nos ensine, Senhor, que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor separou para nós nesta noite, Pai. Que possamos colher, possamos pegar esta semente, Deus, e plantar no nosso coração. Pai, usa da minha vida, tira toda a minha limitação, Senhor, que ela não seja um impedimento, Pai, para que a tua palavra caia, Senhor, num solo fértil. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Queridos, aqui, nesse contexto, eu coloquei união, amor e fé. E é em cima desses 3 pontos que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, nesse contexto sobre a morte de Lázaro, né? Sobre nesse momento aqui que nós acabamos de ler, quando Marta e Maria, elas decidem ali juntas ir buscar o Senhor para avisar que Lázaro estava doente, né? E é em cima dessas 3 características que eu quero trazer aqui para vocês 2 lições que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Como nós lemos aqui, nesse contexto, se passa quando Lázaro estava doente, né? Estava enfermo, e as suas irmãs, então, ali, elas se unem e decidem ir até Jesus, né? Decidem levar a mensagem para Jesus de que aquele que ele amava estava doente. E elas tinham uma convicção de que só Jesus podia curá-lo, só Jesus podia, né, transformar aquela situação. E aí a primeira lição que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que a união, ela é movida através do amor e da fé. A união, ela é movida através do amor e da fé. Então, Marta e Maria, elas foram movidas pelo amor que elas tinham por Lázaro. Elas tinham amor pelo seu irmão e elas tinham a fé que Jesus podia curá-lo. Então, o que moveu a união dessas mulheres foi a fé e o amor. E aí, vamos lembrar o que é o amor, né? E eu separei aqui para a gente... Lembra da notificação? Notificação nos lembra de algo, nos faz relembrar coisas que são importantes. Eu quero ler com vocês o que está lá em 1 Coríntios 13, nós vamos ler do 1 ao 7, sobre o que é o amor.
que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia, queridos, isso é o amor. E elas não se conformaram. Nós cantamos aqui que nós não seremos abalados. Aquelas mulheres, por amor a Lázaro, elas não se conformaram com a doença, com aquele decreto, provavelmente um decreto já de morte. Elas não se abalaram e através do amor que elas tinham por Lázaro, elas estavam ali sofrendo junto com ele. Elas estavam ali participando porque eles eram muito unidos. Elas estavam ali naquele ambiente vivendo a dor, provavelmente que Lázaro estava vivendo. E talvez já pensando que poderia perder, né, aquela pessoa, aquele irmão que tanto amavam. Mas elas foram, creram e foram até Jesus. Foram até ele chamá-lo porque elas sabiam, através da fé que tinham nele e do amor, que só ele podia transformar a situação de Lázaro. Amém? E isso nos convida, queridos, a decidir nesta noite, né, que a gente possa decidir, que a gente possa olhar para as nossas vidas, olhar para as nossas famílias, olhar para o nosso ministério, olhar para a nossa posição no reino, né, da família de Deus, e que a gente possa olhar para isso e não se conformar com um decreto de morte. Com algo que de repente já colocaram um ponto final nas nossas vidas, nas nossas famílias, seja qual for a área, seja na área física, na área emocional, na área espiritual, seja qual for a circunstância, que a gente possa aprender como Marta e Maria fez, que a gente possa aprender com isso, de que através do amor e da fé as coisas podem se transformar, amém? Porque para Deus nada é impossível, querido. Elas creram, elas criam, né? Elas acreditavam que se elas fossem até Jesus, Lázaro poderia ser salvo, Lázaro poderia ser curado. E nós então lemos aqui o que é o amor. Vamos lembrar o que é a fé, né? Nós estamos falando de amor e fé. Lá em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, Marta e Maria tinham fé de que Jesus podia curar. Elas estavam vendo a cura? Não. Mas elas acreditavam que Jesus podia curar Lázaro. Elas tinham a certeza da cura. Elas estavam movidas pelo amor e pela fé. Amém, queridos? Essa é uma grande lição que a gente tira essa noite. Eu venho aqui, né, como um lembrete de Deus para te dizer, para te lembrar que você precisa reforçar no seu coração esses dois princípios, o amor e a fé. A gente precisa trazer para o nosso coração e lembrar todos os dias que o amor e a fé é a base para vivermos em comunhão com a nossa família, para vivermos em comunhão na família de Deus. A gente não pode perder, queridos, esses dois princípios, porque o dia a dia, né, às vezes a gente na correria, às vezes nas certezas que o mundo tenta nos trazer, a gente pode esquecer de que esses dois princípios são princípios que a gente não pode desapegar. Amém?
Então que a gente aprenda, que a gente possa fortalecer esses princípios na nossa família, que a gente possa fortalecer esses princípios na nossa igreja, na nossa família com Deus. Amém? Queridos, também é um momento para que você questione, né? Para que você se questione, como está esses princípios na minha vida? Como está esses princípios na minha família? Como está a minha família em relação à união, em relação ao amor, em relação à fé? Hoje em dia nós temos tantos estímulos, né? Eu fiquei pensando, eu acabo viajando um pouco, eu falo, nossa, imagine imagine aquele tempo, nesse tempo agora, como seria Marta, Maria e Lázaro recebendo Jesus em casa, com toda a tecnologia que nós temos, com todas as influências que nós temos hoje? Será que Jesus chegaria e Marta, Marta, né, quando foi receber Jesus, ele chegou na cidade, ela já foi recebê-lo, se colocar à disposição para que ele fosse até a sua casa. Será que hoje, Jesus chegando na nossa casa, nós íamos parar tudo para receber Jesus? Ou nós íamos falar assim, Jesus, entra aí, e continuar no celular? Será que a nossa atenção não estaria dividida entre tantas coisas que nós temos e a presença de Jesus? Para pensar Marta lá no celular, ou Maria no celular fazendo outras coisas, não é? Que a gente possa parar nesse momento também e pensar, quando eu estou com Jesus, quando eu convido Jesus para estar na minha casa, né? Quando eu decido andar com Jesus em todo o tempo, quando eu decido chamar o Espírito Santo para andar na minha vida, será que eu estou preservando e priorizando a união, o amor e a fé? Que a gente possa refletir sobre isso nessa noite, queridos, amém? E um lembrete também, caso nessa análise que a gente faça nessa noite, a gente perceba, você perceba que a sua fé está um pouco, talvez morna, talvez fria, talvez você precise, né, aumentar a sua fé. É um momento também para você, em espírito, para você ir no seu coração, pedir para Deus, né? Lá em 1 Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito. E um dos dons do Espírito é o dom da fé. Então a gente pode pedir para o Espírito Santo, a gente pode pedir para Deus para que Ele nos dê o dom da fé. Porque muitas vezes, eu não sei a situação de cada uma aqui, a gente pode passar por situações que, por vezes, o nosso olhar, os nossos olhos da carne não enxergam uma situação diferente, uma mudança, mas é através da fé, é através de crer em Deus que as coisas podem mudar, é que as coisas podem se transformar. Então peça a Deus o dom da fé, porque dependendo da situação que nós vivemos, a gente pode estar paralisado em acreditar que Deus é o Deus do impossível. Lembrar que Ele é o Deus do impossível. Às vezes a gente se prende em algo que já tem um decreto, porque nós estamos vivendo nesse mundo, nós somos estamos vivendo nesse mundo, estamos vivendo em carne, e muitas vezes o nosso olhar pode ficar só com este olhar. Então que a gente possa convidar o Espírito Santo e pedir para que Ele nos dê o dom da fé. Amém? Glória a Deus. A segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, ainda em cima desse contexto, é que a união em família glorifica Jesus. A união em família glorifica Jesus. E se a gente ler João 11, lá no versículo 4, diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Querido, as pessoas, elas não devem ver o resultado.
nem sempre é só o resultado que vai glorificar o nome de Deus. As pessoas precisam ver o processo. Muitas vezes a gente está buscando a Deus e a gente está querendo um resultado. A gente está querendo uma cura, a gente está querendo uma transformação para alguém da nossa família, né, para um amigo, para alguém da igreja que a gente está caminhando junto. Muitas vezes a gente está buscando um resultado, mas vai ter situações em que a gente precisa vivenciar um processo para glorificar o nome de Deus. Essa é uma outra lição que a gente aprende. Eu fiquei meditando nesse texto e uma das coisas que eu pensei, que me veio ao coração, é que Jesus, sendo muito próximo de Lázaro, Maria e Marta, ele poderia ter curado Lázaro instantaneamente, não poderia? Se a gente parar para pensar, me veio ao coração a história que está lá em Lucas. Não vou ler aqui, mas eu vou contextualizar para vocês. Lucas 7, do 1 ao 10, que fala sobre um centurião que estava com um servo, né, dele doente, e ele ouviu dizer que Jesus estava na cidade. Então ele pede para que os líderes religiosos fossem até Jesus, para que Jesus curasse o servo dele. E aí esses líderes vão até Jesus, falam desse servo que está doente, do centurião. E então Jesus começa a andar até a casa desse servo para ir curá-lo. Só que aí, antes de Jesus chegar à casa desse centurião, os amigos do centurião encontraram ele no caminho e falaram: olha, Jesus, o centurião, ele pediu para dizer que ele não é digno de que o Senhor entre na casa dele, mas que se o Senhor disser uma palavra, que se o Senhor daqui ordenar que ele seja curado, assim ele será. A fé daquele centurião foi uma fé que até Jesus na Bíblia fala que ele nunca tinha visto uma fé igual em Israel. E aí eu fiquei meditando nisso, falei: nossa, mas se Jesus, que nem conhecia o centurião, né, não visitava a casa dele, nem chegou a entrar na casa dele, ele simplesmente curou aquele homem à distância, né? Porque depois a Bíblia fala que os amigos voltaram para a casa do centurião e aí ele já estava bem, já estava restabelecido. E eu fiquei comparando esses dois contextos. Eu falei: nossa, mas Jesus não poderia ter curado Lázaro da mesma forma? Assim que Jesus recebeu a informação de que Lázaro estava doente, e ele recebe a informação ainda dizendo que aquele que o Senhor ama, eu fiquei pensando: por que Jesus não curou Lázaro da mesma forma? E aí eu fui levada a essa lição, queridos, que muitas vezes não é só o resultado. Muitas vezes a gente, né, eu, você, a nossa família, dependendo do contexto, a gente vai ter que vivenciar um processo para glorificar Jesus, para glorificar a Deus. Amém? E o texto nos leva a entender que não se tratava só de Lázaro. Não se tratava só de Lázaro, porque Deus queria que o nome dele fosse glorificado e que o seu filho fosse glorificado também. Amém? Então, aquela aldeia onde moravam Marta, Maria e Lázaro, que se chamava Betânia, onde eles precisavam, aquela aldeia precisava conhecer o poder de Deus. Então, Jesus poderia ter curado Lázaro. Jesus poderia ter, com uma palavra, curado Lázaro. Mas ele precisou ir até aquela aldeia, porque o nome de Deus precisava, né, o poder de Deus tinha que ser glorificado através daquela família. Amém? Queridos, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, ela vai ser usada e é usada para testemunhar a glória de Deus. Então vai ter situações na nossa vida que Jesus vai tratar no nosso individual, que ele vai tratar no particular, que ele pode ser que ele trate só ali com a família alguma situação, como foi com esse centurião,
mas vão haver situações que pode ter um propósito maior, como esse de Lázaro. Pode ter um propósito maior para testemunhar o poder de Deus. E que a gente possa ter essa convicção de que tanto Marta como Maria, que estavam querendo algo para sua família, lá no individual, e a gente pode testificar isso quando a gente lê o versículo, vou ler aqui com vocês, o versículo 21 desse mesmo capítulo diz assim: quando Marta foi até Jesus, quando Jesus já estava chegando na cidade, Marta diz assim para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso foi Marta dizendo para Jesus. Depois, mais à frente, Maria também disse a Jesus no versículo 32. Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então a gente pode entender que elas estavam focadas na família delas, né? Na cura de Lázaro. Mas aí Jesus, então, lá no versículo 41, quando ele ressuscita Lázaro, antes de pedir para Lázaro sair, no versículo 41 diz assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aleluia, queridos. Porque enquanto Marta e Maria estavam com foco na sua família, Jesus não tinha perdido a mão. Jesus estava cuidando daquela família, mas também havia um propósito maior. Havia um propósito não só para aquela família, mas um propósito para uma aldeia, propósito para uma cidade. E aí a gente pode testificar isso quando a gente continua aqui, lá no versículo 45 diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia, queridos. Aleluia. Isso nos faz então perceber, queridos, que muitas vezes a gente vai estar buscando algo, a gente vai estar orando para Jesus, a gente vai estar pedindo para Deus em alguma situação nossa em particular, em alguma situação nossa no individual, em alguma situação na nossa família. E talvez pode ser que demore, talvez pode ser que não aconteça como você imagina. Porque eu fiquei me perguntando, né? Marta e Maria eram tão próximas de Jesus. Imagine que teve uma frustração, né? Elas eram amigas de Jesus. E aí quando elas avisam que o irmão, a quem Jesus ama, estava enfermo e que poderia morrer, e Jesus não foi. Imagine como que elas, né, de repente se sentiram ali. Tanto que a gente vê aqui nos versículos, quando elas se lamentam, né? Olha, se o Senhor tivesse vindo, ele teria vivido. E quantas vezes a gente está só com um olhar naquilo que a gente vê como lógico, né? Se Jesus me ama, se ele é meu amigo, por que ele não faz? Por que ele não faz agora, na hora que eu peço, na hora que eu entendo que é o momento? Queridos, muitas coisas a gente pode aprender com essa história, com essa família de Marta, Maria e Lázaro. Conforme você vai lendo o texto, tem muitos ensinamentos, mas uma das coisas que a gente aprende muito forte aqui é que a nossa família, ela pode ser usada como testemunho para glorificar a glória de Deus. Através de um processo na nossa família, através de um processo nas nossas vidas, a vitória não vai ser só para nossa família. A vitória vai ser para um propósito muito maior, como foi nesse caso, para aquela aldeia, para esses judeus que depois que viram o que Jesus fez naquele lugar, creram nele. Então a nossa família, queridos, ela é testemunha. A gente tem que crer que a nossa família, quando a gente busca pela nossa família, a gente não pode ter um olhar só individual, só particular. Porque Jesus não olha
só o micro, Ele quer olhar o macro. Ele, né, que a gente possa ter isso no nosso coração, que a gente possa crer que por vezes, né, se por acaso algum processo na sua vida está demorando ou talvez não acontecendo como você gostaria, essa história desta família nos traz essa lição de que muitas vezes Deus vai agir através da minha vida, da sua vida, da vida da minha família, da vida da sua família, através de nós e por nós, para que outras famílias, para que outras vidas conheçam o nome dele, para que outras vidas e outras famílias sejam transformadas através do poder dele. E como nós lemos aqui, Jesus, é tão lindo isso, porque ele só poderia chegar lá e falar: Lázaro, saia para fora. Mas Jesus, ele chama o pai e ele pede para o pai para mostrar para toda aquela aldeia que Deus tem poder. Quem era Deus? Ele precisava revelar o poder de Deus, e ele fez isso através da família de Marta, Maria e Lázaro. Amém, queridos? Que a gente possa ter essa convicção no nosso coração de que nós podemos ser testemunhas do poder de Deus. E eu quero finalizar com vocês, lendo aqui com vocês o que está lá em Atos 1:8, que a gente possa viver o que diz em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Queridos, haverão sacrifícios, haverão dores. Talvez, eu não sei qual a situação de cada uma aqui, mas talvez você esteja vivendo um processo que talvez você pense que está demorando demais, mas Jesus não perdeu a mão. Deus não perdeu a mão. Quando a gente olha a história de Lázaro, em alguns momentos aqui, principalmente com Marta, quando encontra Jesus, que ela fala isso, em um momento lá Jesus fala: você crê? Ela: não, eu creio. E aí então eles seguem para ir até o túmulo de Lázaro. E aí quando Jesus manda tirar a pedra, Marta mais uma vez: não. Há um tempo atrás Jesus, você crê? Ela: eu creio que se o Senhor pedir para Deus, Ele pode fazer. Só que aí quando ele chega ao túmulo, que ele pede para tirar a pedra, Marta vai lá e fala: não, mas o Senhor vai tirar a pedra? Já tem 4 dias. Ainda ela estava olhando com os olhos da carne. Queridos, por que me veio o tema de notificação? Porque a gente precisa se lembrar em todo momento, queridos. A gente precisa nos lembrar em todo momento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele tem poder, que Ele não perdeu a mão, que a gente não vai ser abalado, que Ele pode fazer outra vez. Nós louvamos aqui: eu sei que o Senhor farás outra vez. É uma notificação para a gente, que a gente possa trazer essa notificação para as nossas vidas em todo o tempo. Porque se a gente não trouxer, queridos, muitas vezes as coisas do mundo vão fazer com que a gente esqueça. Então toda vez agora que chegar uma notificação no seu celular, o meu convite para você é que você, assim como essas notificações que chegam aqui pra gente, que às vezes a gente está ali e a gente recebe a notificação e clica lá e dá o sim, não é? A Carol aqui na ministração falou que a gente possa dar um sim para toda essa notificação que Deus envia a todo tempo. Através do seu Espírito Santo, através de uma palavra, que a gente possa lembrar dessas notificações que chegam e dar um sim. Lembrar: não, é o amor, é a fé. Eu sei que Jesus vai fazer, eu sei que Ele não perdeu a mão, eu sei que Ele vai fazer outra vez, eu não vou me abalar. Amém, queridos? Que a gente possa ter essa convicção. O louvor, se quiser subir.
Pedir para que vocês, então, se coloquem de pé, para que a gente possa orar. E o meu convite para você nesse momento de oração, queridos, coloca nesse momento a situação que vocês estão vivendo em família, alguma situação que por vezes você está olhando e já vê que não tem mais solução. Uma situação que você olha e fala, eu acho que já passou muito tempo, eu já orei demais para Jesus, eu já pedi demais para Deus, eu acho que não era para ser. Coloca isso nas mãos de Deus. Coloca com essa convicção de que Ele não perdeu a mão. De que talvez o resultado ele não se dará como você está imaginando. Mas que talvez você pode ser um dos processos que Deus vai usar. A sua família pode ser uma dos processos que Deus vai usar para glorificar o poder dele. Amém? Glória a Deus, queridos. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar.